nós vamos logo falar a respeito da questão do meio ambiente como um bem jurídico a ser tutelado. Ou seja, a gente sabe que o direito ele busca tutelar interesses da sociedade e que por isso, em função, né, do grande interesse, da necessidade que a humanidade tem tido, né, principalmente nos últimos anos, em função da existência de uma sociedade de risco, de nós compreendermos que todas as nossas atividades elas acabam exercendo ou desempenhando algum tipo de impacto sobre o ambiente, a gente começa a ter essa percepção de que o direito ele precisa tutelar e para o direito tutelar ele precisa ter determinados entendimentos e precisa de alguma forma conformar, né, o alcance dessa sua proteção. E por isso a gente vai logo iniciando lá, jogando para o caput do artigo 225 da nossa Constituição, que vai dizer que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial, a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse caput do artigo 225 traz para a gente um monte de informação. E a gente não vai se deter nisso aqui agora e fica para o aprofundamento que cada pessoa desejar realizar em relação à questão constitucional do meio ambiente. Mas acaba sendo necessariamente importante porque a própria Constituição ela já vai trazendo aí algumas definições importantes, principalmente quando a gente fala a respeito de quem tem interesse, né? Também a delimitação de que ambiente deve ser protegido. E aqui ela já está dizendo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, o entendimento de que todos os elementos existentes no ambiente, ou seja, tudo aquilo que está à nossa volta, precisa estar em harmonia, precisa estar em conformidade. Porque quando você perde esse equilíbrio, alguma coisa vai acontecer. É esse o entendimento inicial, bem, né, bem raso, daquilo que a gente pode compreender a respeito dessa necessidade do equilíbrio ambiental. Além disso, vem trazendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, ao mesmo tempo, o dever de defender e preservar, não só para a nossa geração, como também para as futuras gerações. E a gente vai ver, em termos de principiologia, um pouco mais lá na frente, o que isso quer dizer. Mas, quando a gente vai buscar um conceito jurídico de meio ambiente, a gente vai encontrar no nosso país um conceito que está lá no artigo 3º da Lei 6938 de 1981, que é a nossa Política Nacional de Meio Ambiente. E que vocês estão vendo aí na tela, que é, né, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. A gente não pode esquecer que esse conceito é um conceito de 1981, ou seja, ele reflete o pensamento ambiental ou a gente pode colocar aí o governamental ambiental de uma época. Né? Hoje a gente consegue compreender melhor o que são os componentes do meio ambiente e que isso em algumas legislações estaduais ou mesmo, né, em outras normas infralegais, esse conceito ele já expressa algum tipo de mudança. Aqui na Bahia, nós temos a Lei 10.431, que é de 2006, e que ela já traz, né, o espelho de um outro pensamento do que seja meio ambiente. E eu costumo trazer ele porque eu acho que ele é bem completinho para a gente compreender esse alcance do conceito de um conceito legal de meio ambiente, que ele vai dizendo o seguinte: que o meio ambiente é a totalidade dos elementos e condições que, em sua complexidade de ordem física, química e biológica, me desculpem, ordem física, química, biológica, socioeconômica, cultural
e cultural e em suas interrelações dão suporte a todas as formas de vida e determinam sua existência, manutenção e propagação, abrangendo o ambiente natural e o artificial. Ou seja, quando a gente vai ver logo, você já vê totalidade, alguns conceitos ou algumas palavras que acabam sendo importantes para a compreensão de meio ambiente nos dias de hoje. E aí você vai ver totalidade, complexidade, né? A proteção, todos esses elementos aqui de ordem física, química, biológica, socioeconômica e cultural, e fala das interrelações desses elementos. Isso é muito importante para a gente ir compreendendo, né, o que sejam esses elementos que nós estamos falando aqui. Tá joia? E aí, veja só, em qualquer lugar que você for procurar, na doutrina, na jurisprudência, na legislação, né, nós vamos encontrar aqui meio que uma citação do que é que seja, tá? Então, nós vamos ver aqui, olha, como meio ambiente natural, os recursos naturais como ar, atmosfera, clima, solo, subsolo, águas interiores e costeiras, superficiais e subterrâneas, estuários, mar territorial, paisagem, fauna e flora. Assim como a gente tem como meio ambiente social. E claro, aqui a gente vai fazer alguma distinção, porque normalmente vai se encontrar por aí meio ambiente artificial. Eu prefiro tratar como meio ambiente social, porque você tem aí uma subdivisão em pelo menos 3 subcategorias aí. Por isso eu costumo chamar de meio ambiente social. E aí a gente vai ter o meio ambiente artificial propriamente dito, que são os recursos artificiais como conjunto de edificações e dos equipamentos públicos, né? Ou seja, tudo aquilo que acaba sendo manipulado e realizado, feito pelas mãos do homem. Assim como a gente tem o chamado meio ambiente cultural, que fala os recursos culturais como patrimônio histórico, artístico, arqueológico e turístico, certo? E também o meio ambiente do trabalho, que diz respeito a todas as condições de saúde e segurança do trabalhador, tá certo? Então, veja só, nós temos aí como categorias principais, dentro dessa nossa formulação aqui, o meio ambiente natural e o meio ambiente social. E o social, ele se subdivide em 3 subcategorias, que seriam o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Falou? Vamos para frente. E, dito isso, a gente precisa compreender, né, que do ponto de vista da proteção legal de meio ambiente no nosso país e em outros países também, claro, existe todo um sistema de proteção internacional do meio ambiente. O meio ambiente como um bem, ele é considerado um bem incorpóreo, né? Ou seja, você enxerga aí a universalidade, todo o complexo, né, existente, aí, todo um sistema existente que precisa se manter em equilíbrio, tá? E que, portanto, você não dá, não vou dizer aqui como uma ficção jurídica, né, mas como a gente costuma, né, falar, como dentro do direito a gente vai chamar de uma realidade jurídica, a incorporeidade ou imaterialidade, vou chamar assim, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como está colocado na Constituição e o sistema de proteção legal existente no nosso país. Existem, né, manifestações materiais do meio ambiente e essas manifestações materiais, elas podem ser apropriadas pelas pessoas, pelas organizações ou pelos governos, né? Mas o meio ambiente, quanto um sistema estruturado, ele não tem corpo, o seu valor é enquanto universalidade e ele é insuscetível de apropriação. Ele não pertence a ninguém, mas também, meio que contraditoriamente, pertence a todo mundo. Isso, para não deixar mais confusas as cabeças, a gente vai fazer a distinção existente na doutrina entre macrobem ambiental e os microbens ambientais. E eu trago aqui uma figura
que eu tirei lá de uma cartilha editada pelo governo do estado da Bahia sobre águas, e que aqui tem meio que uma bacia hidrográfica, né, retratada. Né? Você tem aqui um rio, que é o corpo principal dessa bacia hidrográfica. Você tem aqui, né, uma espécie de afluente aqui, tá? E ao longo desse rio nós vamos encontrar, olha, várias atividades, né, humanas e também outros recursos naturais. A gente vai encontrar aqui uma cidade, vai encontrar também, né, uma área agricultável. Eu imagino que isso aqui seja uma espécie de reserva legal. Olha a área de preservação permanente aqui. Você tem aqui uma vilazinha, você tem indústria, né, e ele deságua aqui no mar. Quando a gente pega isso aqui, a gente vai chamar de macrobem ambiental, né, que é essa ideia, né, da imaterialidade do meio ambiente enquanto complexo, tá, enquanto universalidade que precisa ser, cujo equilíbrio precisa ser protegido, precisa ser conservado ou preservado. Tá? E aqui, cada um desses bens aqui, eles serão os microbens ambientais. Esse macrobem, ele pertence a toda a sociedade e do ponto de vista de dominialidade, de patrimonialidade, não pertence a ninguém, nem mesmo ao poder público. Tá? E nós vamos encontrar aqui os microbens ambientais, que vai ser, né, o solo, as árvores, né, as unidades habitacionais aqui, né, nessa cidade, né, essa fábrica pertence a alguém. O rio, a depender da sua situação, que descrita, né, lá no artigo 20 da Constituição, ele vai pertencer à União ou ao Estado Federado. Tá? E nós temos aqui também o mar territorial, que é um bem da União. Certo? Então, cada um desses microbens, que eles podem ser utilizados, eles podem ser apropriados, certo? Mas eles não podem ser utilizados de qualquer forma, porque a legislação ela dá os parâmetros para a utilização desses microbens ambientais para que esse macrobem, como um todo, ele não sofra degradação. Tá joia? Não sei se ficou entendido aí para vocês, mas existem aí diversos livros que podem, e artigos também publicados, que podem, né, melhorar o entendimento de cada um. Tá joia? Vamos para frente. Tá bom? Então, veja só, esse equilíbrio ambiental, do macrobem ambiental, ele é considerado um direito humano fundamental e ele é um direito difuso, né, que tem essa conceituação legal aí, que é de transindividual, de natureza indivisível e de que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. E o que quer dizer que querem dizer essas características? Primeiro, a característica da transindividualidade, porque ele transpõe o simples interesse de cada ser humano individualizado, tá? Ou seja, o seu interesse se torna coletivo, de toda a sociedade, de toda a coletividade. Tá joia? Ou seja, o equilíbrio ambiental é o interesse da sociedade. Indivisibilidade do objeto. Você vai entender que qualquer coisa que aconteça, seja no sentido de desequilibrar, seja no sentido também de recuperar o equilíbrio, vai acontecer dentro desse complexo e não apenas, digamos assim, pegar um exemplo aqui muito claro na região em que a gente vive aqui no estado da Bahia, que é o sul da Bahia. Nós temos aqui bacias hidrográficas importantes, como a bacia do Rio Cachoeira e a bacia do Rio Almada. E o Rio Cachoeira, por exemplo, ele passa no meio de uma cidade aqui, que é a cidade de Itabuna. E de vez em quando a gente ouve falar de despoluição do Rio Cachoeira em Itabuna. Isso não existe, né? Ou seja, tanto o fator poluição quanto o fator recuperação de um rio como esse, ou qualquer outro rio, tá? Ele passa necessariamente pela recuperação de todo ele e, na prática, de toda a bacia hidrográfica, considerada não só o curso d'água, como também o solo, o ar, as atividades ali existentes, a existência da flora que protege o solo e protege a água também. Tá? Assim como também a manutenção da fauna existente naquele lugar. Então não dá simplesmente para você falar em despoluição de um rio, por exemplo,
a partir de uma única cidade. Ou então, na existência de um distrito industrial, por exemplo, você falar em despoluir o ar daquela localidade, falando apenas em adotar determinadas medidas para que uma única fábrica ela realize esse trabalho. Todo o trabalho precisa ser feito como um todo. Por quê? Porque o objeto a manutenção, recuperação da qualidade ambiental, ou mesmo a melhoria da qualidade ambiental, ela é indivisível, tá bom? E aí, a indeterminação do sujeito, por que isso? Porque é impossível, dentro dos direitos difusos, você simplesmente numerar, você quantificar o número de pessoas que serão beneficiadas. Se a gente pega, por exemplo, a despoluição de um rio, como o Rio Cachoeira, que eu me referi anteriormente, você vai ter aí vários habitantes de várias cidades, né? E não só os habitantes dessas cidades, mas as pessoas que de alguma forma dialogam com essa cidade, seja para visita, para turismo, por exemplo, ou então para a realização de outras atividades, né? Seja simplesmente uma ida rápida, ou a simples passagem por aquele lugar, né, numa viagem, ou mesmo para suas atividades laborais. Então, você não tem como quantificar. Eu não vou beneficiar fulano, cicrano ou aquele grupo específico. Mas você vai beneficiar toda uma coletividade que você não consegue quantificar. E você não consegue quantificar por quê? Porque entre elas não existe uma coisa que a gente chama de relação jurídica base. Existe somente o vínculo fático que liga esses sujeitos. Que vínculo fático é esse? Seja o impacto negativo, que é a degradação ambiental, ou seja, né, a preservação, melhoria ou recuperação da qualidade desse ambiente. Tá joia? Que aí, claro, quando nós falamos em melhoria da qualidade de vida, nós falamos em bem-estar, nós estamos falando de uma forma geral em satisfação das necessidades coletivas que tem aí um reflexo na individual. Tá joia? Vamos para frente aqui.